Podemos orar? Pai amado querido, te bendizemos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque a tua graça é melhor que a vida, Pai. Por isso nos reunimos diante da tua presença, assentados, apoiados, contando com essa graça que o Senhor disponibiliza, que o Senhor nos dá, porque sem ti nada podemos fazer, Pai. Por isso pedimos a tua orientação, a tua iluminação, que o Senhor possa nos edificar, nos guiar, nos ensinar. Pois é em nome de Jesus que o fazemos. Amém. Temos visto a origem e a queda de Satanás, de acordo com Ezequiel 28 e Isaías 14. Que, aliás, podemos voltar para o nosso texto de Ezequiel 28. Que são Ezequiel 28 e Isaías 14, conforme já foi dito, são daqueles poucos textos, né? Ezequiel 28 e Isaías 14 é como se fosse isso aqui, ó. Vendo? A cortina, ali não dá para ver, a cortina se tá só com a... Ô, vou fechar a cortina aqui. Ficou uma gretinha assim, ó, ficou uma gretinha, através dessa gretinha a revelação flui. O pouco que se diz a respeito de Satanás, de sua origem, de sua queda, estão aqui em Ezequiel 28 e Isaías 14. Então, através dessa cortina que o Senhor deixou assim, quase que totalmente fechada, vem essa revelação que nós temos estudado. E nós vimos que Satanás, por causa do seu orgulho, da sua pretensão de ser semelhante ao Senhor, a semelhança de Absalão, ele traiu a confiança. Absalão traiu a confiança do seu pai e Satanás traiu a confiança de Deus. E começou a traficar influência no meio dos anjos. Ele começou a fazer um tititi. Começou a fazer uma campanha de difamação. Começou a falar mal de Deus, começou a falar que ele não era um bom administrador e que ele, Satanás, lembra quando Absalão falou assim, quem me dera eu fosse juiz dessa terra, para poder servir esse povo. Não é o papo do político, na verdade. Até o mais novinho ali já notou isso, né? Que quando vai chegando na época do pleito, né, das eleições, o político fica bonzinho. Ele toma café na xicrinha, junto com o povão, ele pega o neném no colo, ele fica do lado das grávidas dando sinalzinho para a câmera, então ele faz aquele mise-en-scène, né? Aquela cena, aquela firula, aquele teatro. Foi o que Satanás fez lá no céu. Ele fez uma encenação, ele começou aí de um em um, foi no anjo, o anjo Elaine. O negócio é o seguinte, você já notou que o negócio aqui está meio mal administrado, né? Nós temos que derrubar o pastor Geraldo, porque ele não está dando conta do recado. E se eleito for pastor dessa igreja, as coisas vão mudar. Evangelismo todo dia, a Santa Ceia vai ser com vinho de primeira. Então começa a fazer promessas, porque eu tenho que derrubar para ocupar. Não é? Ali é o vinho reciclado. Mas nós temos que derrubar para ocupar. Então Deus tinha que... É que eu já vi a Elaine fazendo o negócio. Então nós temos que derrubar quem está no trono para que eu possa ocupá-lo. É um golpe de Estado. E desde que Satanás promoveu essa violência no céu, é o nosso versículo aqui de Ezequiel 28, perfeito eras, lembra Ezequiel 28, 15, é o versículo que a gente bate nele, né? Ele é muito importante. Perfeito eras, Ezequiel 28, 15, nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Porque tudo que Deus cria é muito bom. Até que houve um momento, se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio, aquele vai e vem de Satanás de anjo em anjo, lembra que nós comentamos sobre isso? Se encheu o teu interior de violência e pecaste. Então o pecado de Satanás foi esse pecado duplo aí que a gente já conhece. Que é a campanha de difamação e a rebelião. Bom dia.
ele encheu os céus de violência com a sua campanha difamatória, com a sua rebelião. E nós comentamos que nenhum golpe de Estado, nenhuma rebelião é feito sem conflito, sem bagunça. Vocês já viram alguma passeata, alguma coisa acontecendo na Praça 7 em silêncio? Você não lembra lá os maconheiros lá na rua, na Avenida... Sou maconheiro. Lembra lá dos maconheiros fazendo passeata na Avenida Amazônia? Tem barulho, tem manifestação, tem sonoridade, tem confusão. Isso é porque a polícia não chegou ali, senão a gente ia ver o cacetete trabalhar. Então toda manifestação, toda rebelião, todo golpe de Estado, tem o seu tumulto, tem o seu conflito. E desde que isso aconteceu, os céus nunca mais foram os mesmos. Inclusive nós temos indicações de outros conflitos espirituais, de outros conflitos angélicos, de outros conflitos nas órbitas celestes. Vamos dar uma olhada, por exemplo, o Isaac olha para nós, Judas 9. Judas 9. Judas é um capítulo único, né? Judas, versículo 9. A Elaine vai olhar para nós, por favor. Apocalipse 12, 4. Apocalipse 12, 4. E eu, como eu estou aqui pertinho, né, que eu estou em Ezequiel, eu vou dar uma olhada aqui em Daniel 10, 1, 13, 20 e 21. Alguém pode ler para nós, por favor? Judas 9. Observe que existe um tipo de... Esses 3 versículos são só exemplos de que existem conflitos angélicos. Existe uma guerra espiritual invisível que nós não percebemos. Nós vamos dizer isso hoje. Então, vocês observam que de um lado está Satanás, do outro lado está Miguel. Não, Moisés é meu. Não, é meu. Cada um puxando um lado. Não, Moisés é meu. Satanás, não, é meu. Igual o desenho animado. Está tendo uma disputa aí, está tendo um conflito. Pelo cadáver de Moisés, né? Sabe-se lá por quê. Provavelmente ele ia promover algum tipo de idolatria, né? Que o retalhinho da fraldinha de Jesus lá em Jerusalém tem peregrinação, então qualquer coisinha, qualquer amuleto, qualquer penduricalho, Satanás gosta para criar essas relíquias. Eles andam com fitinha podre, anda com correntinha, com tudo quanto é tipo de cruz com bolinha, cruz sem bolinha, cruz tripla, cruz quádrupla. Então esse negócio é com ele mesmo, ele gosta dessas coisinhas. E Apocalipse 12, 4. Também mostra um outro conflito nas esferas celestes, no ar, na invisibilidade. A sua cauda arrasta a sexta parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar os filhos quando nasceram. Na realidade, a gente poderia olhar esse contexto mais amplo, né? Que vem desde o versículo 1 e se estende até o 7. Na realidade, o 7 seria melhor. Você lembra para nós, Elaine? Houve peleja. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. E no 8, todavia, não prevaleceram, nem se achou mais lugar no céu para eles. Isso vai acontecer lá na metade da tribulação. Então, tá vendo aí, Joel? Houve o que? Peleja. Eles não estão batendo bola, não é pelada, não. Houve peleja. Ou seja, eles estão brigando. É luta mesmo. É igual lá no Ratinho. Tem socos, pontapés. E em Daniel 10, versículos, quem gosta de anotar, 1, 13, 20 e 21, que são os versículos resumo, diz o seguinte. Daniel 10, 1, 13, 20 e 21. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, o profeta, cujo nome se chama Beltesazar, que é um dos outros nomes de Daniel. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. No verso 13. Então, nós vamos ver esse contexto um pouco mais detalhadamente, porque ele tem a ver com a batalha espiritual. Daniel estava angustiado, porque ele já havia recebido uma outra profecia que está no capítulo 9,
E como a revelação de Deus é progressiva, Deus vai dando os detalhes aos poucos, Daniel estava angustiado porque ele pensou, puxa, Deus me deu uma revelação, que está lá em Daniel 9, que é a famosa profecia das 70 semanas, e o tempo já acabou. Será que Deus esqueceu de fazer as coisas que ele tinha prometido? Mas o que Daniel não tinha percebido, foi sendo revelado para ele a posteriori, depois, é que houveram 2 levas de cativos. Então isso gerou uma certa defasagem de tempo, que criou uma certa confusão na mente de Daniel. Então ele falou assim, engraçado, o juiz falou que o jogo ia acabar aos 45 minutos, já está dando 51, e ele não apitou ainda. Mas é porque o juiz supremo, né, o Senhor, estava no controle das coisas. Então Daniel, angustiado com isso, se empenhou em oração, se empenhou em solicitar uma revelação a respeito desse assunto. E Deus mandou a revelação. Só que já tinha 3 semanas de atraso. Puxa, mas cadê a minha resposta de oração? E a resposta de oração estava atrasada porque existia oposição da parte dos anjos de Satanás para que essa revelação não chegasse a Daniel. Inclusive nós vamos dizer aqui pela linguagem do hebraico, é que essa revelação, o destino dela era fazer parte da própria escritura, da própria revelação, e Satanás tinha noção da importância disso, então ele queria impedir que essa revelação chegasse a Daniel de todas as formas. Então ele empenhou, ele colocou um soldado bastante operacional, né, um cara que sabia lutar bem, para se opor ao anjo que estava trazendo essa mensagem para Daniel. Esse rapaz chama o príncipe da Pérsia. Então o anjo mensageiro veio, está tentando chegar com a revelação até Daniel, porque elas eram entregues pessoalmente, né? O Daniel caía lá tremendo no chão, o anjo colocava a mão nele, levantava, conversava com ele. O anjo querendo trazer a revelação, o anjo da Pérsia resistindo. Aí o anjo que estava tentando trazer a revelação para Daniel ligou o radinho dele e falou: alô, central, comando, preciso de reforço aqui. O bicho está pegando, não estou conseguindo atravessar essa barreira. Aí veio alguém, veio o Capitão Nascimento. Aí veio o rapaz que realmente tem mais decisão, que é o anjo Gabriel, que é o anjo Miguel, quer dizer, que é o lutador, que é o defensor dos interesses de Israel. Aí ele veio com aquele reforço, juntou com outro anjo, aí desbarataram o exército do Império da Pérsia e conseguiram chegar com a revelação até Daniel. Então é todo um conflito aí, todo um jogo. Nós vamos ver isso mais detalhadamente. Então, verso 13. Mas Daniel, verso 1, está se empenhando em receber a revelação do Senhor, orando, jejuando, etc. No verso 13 de Daniel 10. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. São 3 semanas, é muito tempo. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os 6 da Pérsia. Esse é o anjo revelador falando com o Daniel. Versos 20 e 21. O anjo disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Na hora de voltar ainda vai ter mais luta. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, porque o príncipe da Pérsia vai pedir reforço também, o da Grécia, contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe, o príncipe de Israel. Então, esse conflito aqui de Daniel 10, Miguel, príncipe da Pérsia, o anjo, príncipe da Grécia. De Judas 9, Satanás versus Miguel lutando pelo corpo de Moisés. Apocalipse 12, a peleja entre os exércitos de Miguel e os exércitos de Satanás. Não são os únicos conflitos que aconteceram já na história do universo. A contar com esse primeiro lá no céu, da rebelião de Satanás. Muito pelo contrário, isso parece ser, o que as escrituras dão a entender, é que isso parece ser uma rotina. É que isso ocorre ad continuum, né? Que isso acontece o tempo todo. Que nos bastidores invisíveis, nos bastidores espirituais, essas coisas acontecem. O que dá a entender é que quando um crente, um reles crente, nós aqui, você ora
e fala: Senhor, estamos descendo aqui para evangelizar lá na Praça 7. Nós vamos arrancar almas de dentro do mercado de Satanás e trazer para o reino do Filho do seu amor. Quando você toma essa decisão, todo o universo começa a se tumultuar. Hostes satânicas começam a tomar providência. Começa bombeiro escorregar daqueles canos, gente colocar uniforme, cara coloca. Já viu aqueles caras quando vão lutar que eles começam a põe o rifle, põe o revólver, coloca o cinturão de bala, pega o bilboquê. Ou seja, a pessoa, é igual aqueles rapazes lá que vai lutar lá no Vietnã, começa a pôr aquele monte de arma, passa aquela graxa no rosto, é mais ou menos daquele jeito. Vou orar. Começa um tumulto no mundo espiritual. Demônios querendo tirar a sua atenção. Fazer você pensar que amanhã você tem um trabalho de escola. Será que eu tenho dinheiro para o ônibus? Será que tem comida na geladeira para eu comer? Ai, meu pé está coçando. Ai, que vontade de novo. Aí 1000 coisas vão acontecer. Ele só não quer que você ore. Porque ele sabe que a oração muito pode, em sua eficácia, a oração do justo. Elias era um homem qualquer, um comedor de feijão, como se diz. Ele orava, o céu ficava sem chover 3 anos e meio. Ele orava de novo, caía fogo do céu e consumia 50 capitães. Um capitão e seus 50 homens. Então era uma coisa. A oração é algo poderoso, o evangelismo é algo poderoso. A leitura da palavra é algo poderoso. Se aplicar a entender a palavra e meditar nela é algo poderoso. É algo que afronta o mundo espiritual, é algo que afronta o inferno. É algo que derruba todos os esforços de milhões de anos de Satanás. Ele fica ali construindo aquela casinha de mentira dele durante milhares de anos. Você chega com uma oração, com uma citação de versículo, derruba tudo. Por quê? Porque existe um conflito espiritual. Existe uma guerra nos bastidores acontecendo. Há uns anos atrás, eu lembro que eu li o livro 1, eu nem sei se existe mais, o outro dia eu até conversei com a Elaine sobre isso. Tem um duplo livro, grossão, sobre esse tipo de coisa. Ele é meio assim, como é que se fala, é um romance, né? É um romanceado, mas ele é bastante ilustrativo. Como é que chama aquele livro, você lembra? Como é que chama? Este Mundo Tenebroso. Lembra? Era moda, há uns 20 anos atrás, ler esse livro. Eu não sei se ainda existe. Mas é algo assim que ilustra mais ou menos a questão. Este mundo tenebroso. Então é algo que nós não percebemos, é algo que nós não damos conta, é algo que muitas vezes não estamos nem aí para ele, mas ele acontece. É o conflito espiritual. Lembra, nós vamos ver aqui em Efésios, que a nossa luta, Efésios 6,12, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa luta. A gente participa dela com obediência à palavra. E em Daniel 10:1, que nós citamos, diz o seguinte: a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Essa palavra grande conflito aqui, que é sabaga, eu nem sei se pronuncia assim, sabagá, sabanga, sabaga, sabagá. Né? Não sei se é agudo, se é fechado, se é circunflexo, mas é transliterado S-A-B-A-G-A. Significa grande guerra entre exércitos. Longo, árduo e permanente conflito. Óbvio, para quem conhece a passagem, Daniel 10 e 11, esse conflito, imediatamente falando, diz respeito a respeito do controle da Palestina. É uma guerra, imediatamente falando, Daniel 10 e 11 fala a respeito do controle da Palestina, do controle da Terra Santa, do controle de Jerusalém e Israel. Porque é o que interessa a Daniel. Ele é judeu. É o que interessa a revelação. Porque Israel é que foi escolhida pelo Senhor. Era lá que a luta, o conflito maior acontecia. Hoje em dia o inimigo maior de Satanás é a igreja, mas na época era Israel. Porque era em Israel que Deus concentrava a sua revelação. É através de Israel. O seu filho Israel. E ainda que esse contexto de Daniel 10 e 11 diga respeito das lutas entre macedônios e persas pela disputa do controle da Palestina,
E isso interessa para os judeus, porque são eles que estão ali no fogo cruzado. É persa dando tiro no grego, grego dando flechada no persa, e eu ali no meio, né? Essa guerra acontecendo ao meu redor. É Elaine de um lado, a Sara do outro, as duas discutindo, eu ali, no meio ali. O que eu fiz? Eu só coloquei a mão na cadeira, entendeu? E você no meio daquele conflito, daquele chumbo trocado, daquele tiroteio. Ainda que esse contexto de Daniel 10 fale a respeito da disputa da Palestina pelos gregos e pelos persas, existe um contexto maior, um contexto mais amplo, que diz respeito à guerra espiritual. Essa que nós estamos falando, que começou lá no primeiro Éden, quando Satanás caiu, quando ele encheu o céu de violência, que também já aconteceu na época de Daniel, que também já aconteceu na época em que Satanás disputou com Miguel pelo corpo de Moisés, que vai acontecer agora próximo, daqui a poucos anos, no futuro, no meio da tribulação. Então, essa guerra espiritual, de acordo com essa palavra sabaga, é um conflito longo, árduo e permanente. É algo que acontece o tempo inteiro, essa questão da guerra espiritual. E é um conflito que ocorre, sabemos, entre as hostes de Satanás e os anjos do Senhor. Hebreus 1:14 diz o seguinte. Nós vamos ver agora o interesse que os anjos têm nas questões humanas, né? Em Hebreus 1:14 diz o seguinte, falando a respeito dos anjos, né? Não são todos eles, todos, os caídos e os em pé, né? Não são todos eles ministros, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daquele que é onde herdar a salvação? Em Daniel 12:1, Daniel 12:1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Nesse tempo é lá na tribulação. O defensor dos filhos do teu povo. Então Miguel é o defensor, é o anjo da guarda de Israel. Vamos dizer assim, né? Da mesma forma que Miguel, ele é o anjo que protege Israel. Porque o inferno inteirinho está contra Israel. O mundo odeia Israel porque o mundo odeia Deus. Nós não somos maiores que o nosso Senhor. Se o mundo me odiou, a vós também. Então o mundo nos odeia porque o mundo odeia Jesus Cristo. O mundo odeia Israel porque o mundo odeia Deus. Então é necessário que tenha alguém para proteger. Porque senão Satanás vai lá e esmaga Israel. Então Deus designou Miguel para ser o anjo, o arcanjo protetor de Israel. Então, da mesma forma que Miguel defende os interesses de Israel, do mesmo jeito que os anjos não caídos estão a favor daqueles que hão de herdar a salvação, os demônios também se ocupam com o bom funcionamento do império das trevas. Os demônios também trabalham juntamente com Satanás para que os planos de Satanás se desdobrem, para que ele seja bem sucedido. É o nosso caso aqui do príncipe da Pérsia e do príncipe da Grécia que foram citados. O que dá a entender é que esses são né? são autoridades, são anjos com posições hierárquicas altas dentro do grupo de anjos e demônios que Satanás lidera. Tudo indica, por exemplo, que lembra que é um monte de anotaçãozinha? Agora eu vou precisar de uma dela aqui. Que tem um versículo, se não me engano, em Deuteronômio, talvez o Clésio conheça, porque é um versículo muito manjado de nós, os quase evangelizadores judeus, que fala que o critério que Deus usou para separar as nações foi segundo o número dos filhos de Israel. É Deuteronômio alguma coisa. O príncipe. Estou citando. Lembra, Clésio? Tem um versículo, eu tenho ele anotado aqui em algum lugar, que fala que o critério que Deus usou para separar os filhos para separar as nações, para distribuir
o espaço para as nações foi segundo os números dos filhos de Israel. Deuteronômio 32, eu tenho um versículo aqui. Da mesma forma que Deus tem um critério, ele separou os gentios segundo o número dos filhos de Israel, Satanás também deve ter os seus critérios. A palavra não fala quais são os seus critérios. Mas da mesma forma, ele também tem um mapa político, uma divisão, uma forma de separar os povos. Afinal de contas, são 6 bilhões de pessoas, você não pode deixar num balaio só de qualquer jeito. É igual jogar o ó. Você tem que separar por regiões para administrar melhor. Deus fez isso. Dividiu as nações conforme o número dos filhos de Israel. De acordo com uma passagem, talvez, de Deuteronômio. Satanás deve ter os seus critérios. Ele também divide o planeta, né, divide o cosmos em regiões administrativas para facilitar o trabalho dele. Isso é óbvio. Qualquer um que administra sabe disso. E essas regiões, é lógico, você tem que dar nome. Região A, região B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Região Norte, Nordeste, Belo Horizonte é dividido, é setorizado. É fácil para administrar. Satanás também o fez. Então ele separou lá em Império da Pérsia, Império da Grécia, Reino do Brasil e por aí vai. E designou também seres angélicos de alta patente para tomar conta dessas regiões. Você administra aqui. Então o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, e supõe-se que cada região tenha o seu, deve ter lá o príncipe da Babilônia, o príncipe da Judéia, etc., é que é um principado demoníaco responsável por essa área de dominação satânica. É uma autoridade delegada por Satanás. É um anjo príncipe sob a direção de Satanás. O príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, entendeu? É alguém delegado. É alguém sob a supervisão de Satanás. É um principal dos exércitos de anjos caídos, das hierarquias de anjos caídos, que é convocado para tomar conta daquela região, para defender aqueles interesses, para inspirar, para soprar, aquela linguinha da serpente, né? Para soprar, para inspirar o governante humano daquele local, socialmente, politicamente, religiosamente, de acordo com os interesses de Satanás. Então, Satanás designa um anjo para tomar conta daquela região, para que ele influencie quem toma conta, humanamente falando, daquela região, para que ele haja segundo os propósitos de Satanás, socialmente, politicamente, religiosamente. Então, esse príncipe não é humano, o príncipe da Pérsia, mesmo porque ele estava brigando lá no ar, né? Estava brigando com anjo, então anjo luta com anjo. Um conflito que ocorre na atmosfera. Então ele é uma figura satânica supervisionando os assuntos e os interesses de Satanás. Esse é o príncipe da Pérsia. O fato de a profecia citar o príncipe da Grécia dá a entender que o mundo está repartido em divisões administrativas. Ele citou o príncipe da Grécia, ele citou o da Pérsia, citou mais de um. Então dá a entender que existe mais de uma subdivisão. Então são anjos da mais alta hierarquia satânica, tomando conta de jurisdições. É Deuteronômio 32, 8. Assim como Deus teve um critério de repartir as nações. Achei aqui a notinha no cantinho. De ladinho aqui. Assim como Deus teve um critério para repartir as nações, conforme Deuteronômio 32, 8, Satanás também deve ter tido os seus critérios. E ele criou jurisdições e encarregou anjos para tomar conta dessas jurisdições, para defender os seus interesses. E dá a entender de que são muitos, de que está no plural, né? Porque também é citado o príncipe da Grécia, além do da Pérsia. Oi? Deuteronômio 32, 8. E Efésios 6, 12 diz o seguinte, Efésios 6, 12. Que já foi lido hoje. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne.
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Observe que está no plural. Então é mais de uma entidade. Não é só o príncipe da Pérsia. Tem o da Grécia, o do Brasil, o do Iraque, do Irã, dos Estados Unidos. Supõe-se, subentende-se. É de se esperar. Então por que nós temos que... Aí o Natan me pergunta, e o Kiko? E o Kiko? O Kiko é um amigo do Chaves. E o Kiko eu tenho com isso? E o que eu tenho a ver com essa luta? Ô Ticas, eu gosto de ver a luta que acontece lá lá na hora do recreio. Por causa do chiclete. Mas não é. Essa luta também é interessante. Mas essa outra luta é mais importante. Por que é importante que nós tenhamos interesse nesse conflito? E o que eu tenho com isso? Vamos ver que nós temos vários motivos para nos interessarmos por esse conflito. Primeiro, é que nós somos objetos desse conflito. Para início de tudo, né? O porquê do conflito somos nós. Mateus 16, 18, que ensina que o inferno se levanta contra a igreja. Elas não prevalecem, as portas do inferno não prevalecem. Mas o inferno se levanta contra a igreja, ou seja, faz oposição. Mateus 16, 18. E as portas do inferno não prevalecerão. As escrituras também ensinam que o mundo, isso foi falado hoje, o sistema cósmico odeia Jesus Cristo. E por não sermos nós maiores do que o nosso Senhor, consequentemente ele nos odeia. Ele fala isso muito explicitamente. Não estranha que o mundo te odeia, não, porque primeiro me odiou a mim. Então nós somos objetos de ódio. Se ele pudesse, nós nem estaríamos aqui. O desejo dele é que você morra, que você seja destruído, que você fique pelado, que você não tenha nada. Ele quer te roubar, ele quer absolutamente te destruir. Você negocia, se você cair, por exemplo, Isaac, você invade o quintal, você quer levar uma flor para uma garota, né? Aí você invade um quintal, aparece como é que chama aquele cachorro que morde muito? Um pitbull. Você negocia com ele, você tenta ser bonzinho com ele, você fala, ó que lindinho titititio com ele, você sai correndo, não tem muita conversa, ele é muito agressivo. Satanás, seus anjos, é pior ainda. Um outro porquê, além do inferno nos odiar porque odeia Cristo, além do inferno se levantar contra a igreja para fazer oposição ao que ela faz, nós somos inúteis para os propósitos satânicos. Nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Então, Satanás, ele manipula, ele usa o que está disponibilizado para ele. A igreja já foi, os componentes, os membros, quem compõe a igreja, antes fazia parte de um mercado de escravo. Mas nós já fomos libertos, para nunca mais sermos vendidos ou comprados novamente, conforme já foi pregado tantas vezes aqui. Então nós já fomos libertos, nós não pertencemos mais a esse cosmos, nós não pertencemos mais a Satanás, nós não pertencemos mais ao sistema satânico, ao mundo cósmico. Então nós somos inúteis para Satanás, nós somos lixo para ele. Então ele não tem interesse nenhum em nós, a não ser nos enganar e nos manipular para ver se porventura ele consegue fazer com que a gente participe dos seus planos, mas só mediante engano. Igual o Pedro lá, que isso, mestre? Tem dó de ti mesmo? De maneira nenhuma. Não, arreda de mim, Satanás. Pedro emprestou a vontade dele, ainda que por ingenuidade, por engano, porque era muito bobão, não importa, mas ele emprestou a vontade dele para Satanás. Mas a priori, nós somos inúteis. Nós não servimos para nada para Satanás. Muito pelo contrário, a igreja atrapalha Satanás. A igreja impede que Satanás atue. Nós participamos desse conflito espiritual. Daniel participou daquele conflito com oração, com jejum,
com interesse em conhecer da revelação. Inclusive, eu nem citei, lá em Daniel 10, 21, eu queria ter citado, fala que: mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. Lembra? Daniel orando, querendo saber o que vai acontecer com Israel. O anjo querendo trazer a revelação para Daniel, a escritura da verdade. O príncipe da Pérsia resistindo. O anjo chama reforço, Miguel vem. E ele, junto com Miguel, consegue atravessar o cerco do príncipe satânico, o príncipe da Pérsia. Aí a revelação chega a Daniel. E, no caso, o que era para ser revelado a Daniel, a palavra hebraica aqui, escrita da verdade, ketabae, algo parecido assim, significa o escrito de verdade. Ou seja, a própria verdade por escrita. Satanás tinha noção de que aquilo que estava sendo levado para Daniel ia se tornar conteúdo das próprias escrituras. Era uma revelação da verdade de Deus. Primeiro para Daniel, depois para Israel e por fim para todos os homens. Porque toda a escritura é útil. E Satanás tinha noção da importância da palavra. Da dinamite que a palavra é com relação aos seus planos. É a única coisa que vence Satanás é a palavra da verdade. É a única coisa que ele não consegue. Ele tenta manipular, ele tenta distorcer, mas a palavra da verdade é a única coisa que neutraliza os propósitos de Satanás. Só a verdade confrontada à mentira. É aquele versículo lá: a luz dissipa as trevas. Né? E nós somos participantes dessa luta, resistindo o mal e usando a armadura, que é algo para daqui 3 ou 4 domingos, que depois da viagem do pastor, sábado, domingo que vem, que nós vamos fazer aqui perguntas e respostas, para ver quem está tendo aproveitamento. Aí no outro domingo, nos outros domingos, estudaremos a metodologia de Satanás, em Gênesis 3, e em Mateus 4, com seus textos paralelos, né, a tentação de Jesus, para depois irmos ao uso da armadura. Mas nós participamos dessa luta espiritual, dessa peleja, desse conflito, utilizando a armadura e etc. Então, por que nós temos que ter interesse nesse conflito? Porque nós somos objetos desse conflito. O inferno resiste, o mundo nos odeia, não somos desse mundo, portanto, inúteis, atrapalhando os planos de Satanás. Por exemplo, é a presença, só um exemplo, né, que está lá em Tessalonicenses. A presença da igreja impede que Satanás se manifeste plenamente. Que a manifestação do poder de Satanás através de um homem o representando, que é o anticristo, isso é impedido de acontecer pela presença da igreja. Tanto é que Tessalonicenses ensina que quando a igreja for afastada, aí então o iníquo, o príncipe de Satanás, o anticristo, o príncipe que há de vir, a besta, aí então ele se manifesta com toda a sua eficácia. Mas o poder de Satanás não pode plenamente ser manifestado enquanto a igreja estiver aqui. A igreja é como que algo que inibe a plena ação de Satanás. Mas assim que a igreja for retirada, que eles traduzem lá para apostasia, em Tessalonicenses, assim que a igreja for retirada, aí sim então Satanás pode se manifestar com todo o seu poder de mentira, com todos os sinais que ele tem a capacidade de manifestar. Aí ele vai enganar a humanidade inteirinha, a operação do erro, e Israel junto, isso durante a tribulação. Mas a manifestação plena do seu poder não é possível enquanto a igreja estiver presente nesse planeta. Por isso que a igreja não fica para a tribulação. Por isso que a igreja não fica depois do arrebatamento. Se sobrar uma unha da igreja aqui, se sobrar um crente que seja, por mais esquálido daquele magricela malnutrido, né? Por mais imaturo, por mais pouco conhecedor da Bíblia que ele seja, acabou de nascer de novo lá na Praça 7. Aí acontece o arrebatamento, fica um crente
na terra. A tribulação não acontece. Satanás não pode manifestar o anticristo, porque tem um crentezinho pé de chinelo nesse planeta. Então, enquanto tiver a igreja aqui, Satanás não se manifesta plenamente. Não se manifesta plenamente. Não, é um crente da igreja, diga-se passagem. Um crente. Não, porque vai ter crente, vai ter os 144 mil, vai ter as 2 testemunhas, enchendo a paciência do planeta, só falando que não convém. Gente, isso é pecado. Ah, meu, não aguento mais esse papo de pecado. Exatamente. Nós empurramos a limusine com o tanque cheio. O crente, quando ele age na força, que não a força disponibilizada pelo Espírito, mas ele age, ele faz a vontade de Deus, os planos de Deus. Ele vai evangelizar na Praça 7 porque eu sou o Carlos Hamilton e eu sou o bom. Fazendo na força da carne, além de estar juntando palha, né, aquele montão de coisa que vai queimar não vai servir para nada, está sendo inútil. Tem que ser no poder do Espírito. Mas aí já é outros milênios, como diz o irmão. Um outro porquê nós deveríamos nos interessar no conflito angélico é porque os anjos são observadores interessados das nossas atividades, das atividades humanas. Vamos falar assim bem de en passant, porque o tempo ruge. Né? Por exemplo, os anjos têm interesse no desdobramento do plano de redenção. Os anjos têm interesse no que está acontecendo com a humanidade. Os anjos têm interesse no que está acontecendo com Israel. Os anjos têm interesse no que está acontecendo na igreja. Os anjos têm interesse no que está acontecendo na sua vida, pessoalmente. Inclusive a do Clésio, que é o crente mais desviado de todos. Estou pegando ele para Cristo. Os anjos, por incrível que pareça, estão interessados em que o Joel vai fazer hoje de tarde. Isso interessa para eles. Porque conforme as decisões que ele tomar, o império de Satanás pode ser afetado ou não. Entendeu? Nós temos alguma importância sim no plano de Deus. É porque a gente é mané. O Satanás fica falando assim, você é um Zé dentro d'água. Você é um Zé Bedeu dos Anzóides, como diz o pastor Glaico. Você é um manezão. Você não serve para nada. Você é um bobão. Mas ele quer que você acredite nisso. Mas isso não é verdade. Por exemplo, em Jó 38:7, nós vemos os anjos agitadinhos. As asinhas batendo frenética. Eles estavam tudo oriçados. Em Jó 38:7. Eles estavam agitados de emoção ao contemplar as manifestações de poder de Deus na criação. Porque naquela época de Jó 38:7 só existia anjo. Só existia céu. No princípio criou Deus os céus. Isso são 15 bilhões de anos passando, viu? E a Terra. Que o universo tem aproximadamente, segundo eles estão dizendo aí, 20 bilhões de anos de idade. Por causa do Big Bang, que é eco, é a ressonância, que lá a frequência de fundo, bababá, é só isso dessas coisas na internet. Lá o Big Bang, o que está atrás do Big Bang, a singularidade, etc. Aquela coisa toda. Então, no princípio criou Deus os céus. 15 bilhões de anos passando. E a Terra. Então foi 15 bilhões de anos de mesmice, né? O anjo lá, 15 bilhões de anos, só nós aqui, Deus. E a rebelião de Satanás acontecendo. E a Terra? Opa, Deus está criando coisa nova. Aí os anjos ficam todos agitadinhos. As asinhas batendo, cheios de emoção, que eles cantavam alegremente, né? Deus está fazendo mais alguma coisa para nós ver. Então eles estão assistindo a demonstração de poder de Deus e estão interessados. O anjo está lá de costas assim. Deus está criando ali o universo. Eles estão interessados. Legal. Lá, mandou o fundamento. Agora está rebocando a parede. Em Lucas 15:10, nós vemos igualmente que os anjos ficam agitadinhos de emoção também.
Eles são muito emotivos, né? Lembra que eles são criaturas, eles têm emoção, intelecto, vontade. Para cada pessoa que nasce de novo. Ontem os anjos fizeram festa lá no céu. Como diz um pastor do interior que eu conheço, puxaram a cadeira e fizeram forró. Porque ontem umas 6 ou 8 pessoas levantaram a mão lá, não foi, pastor Geraldo? No mínimo. Então Lucas 15:10 diz que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, assim como na criação, os anjos ficaram agitadinhos, alegres, cantando. Porque, de acordo com 2 Coríntios 5:17, quando alguém nasce de novo, é como se Deus estivesse fazendo um universo inteirinho de novo. É uma nova criação. Nós fazemos parte de uma nova criação. Aquele velho céus e velha terra, é como isso vai acontecer daqui mais de 1007 anos, mas é como se já tivesse acontecido para a gente, particularmente. Você já faz parte de uma nova criação. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A palavra que é traduzida por criatura pode ser por criação. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. Um novo Big Bang. Cada pessoa que nasce de novo é outro Big Bang acontecendo. É outro universo explodindo. E os anjos ficam alegres do mesmo jeito. Asinha batendo. Nossa! Nasceu de novo. Deus explodiu o universo de novo. É um novo Big Bang. Então eles têm interesse nas coisas que estão acontecendo aqui. Em 1 Coríntios 4:9, agora a Elaine vai pegar que agora de anotar, né? E ela está bebendo água. 1 Coríntios 4:9, 1 Coríntios 11:10 e Eclesiastes 5:6 fala que a igreja, os crentes, são como um espetáculo para os anjos. Né? Paulo está falando assim, eu estou aqui, né? Ralando, sofrendo, passando fome, nudez, naufrágio, porque eu estou convencido que eu sou o lixo. Eu sou o lixo da humanidade. Eu estou aqui colocado como espetáculo para os anjos e para os homens. Sinal que ele está sendo assistido, ele está sendo contemplado. Nós estamos aqui ralando de crente e os anjos estão atentos, vendo o que nós estamos fazendo. Efésios 3:10 também ensina que o mundo invisível assiste à exibição do show chamado igreja. Porque durante esse show, Deus está manifestando a sua multiforme sabedoria em aplicação através da graça. Então nós somos um show, uma manifestação. Nós somos uns palhaços mesmo. Se for olhar literalmente na palavra, nós somos um monte de palhaço. Nós somos espetáculo mesmo, um espetáculo para rir. Em Hebreus 11:14, que nós já conhecemos, fala que os anjos interagem diretamente a nosso favor, a nosso serviço. E muito provavelmente esse ministério se liga à nossa segurança e bem-estar físicos. Isso de acordo com 1 Reis 19:5, 2 Reis 6:17, 2 Reis 19:35, Salmos 34:7, Salmos 91:11, Daniel 6:22, Mateus 2:13-19, Mateus 4:11, Lucas 22:43, Atos 5:19, Atos 12:7-10 e Mateus 18:10. Por exemplo, lá o anjo indo libertar o Pedro da cadeia, né, de Atos 12. Então, os anjos estão aqui trabalhando a nosso favor. Hebreus 11:14. E o filé mignon, né, o principal, o que eu acho mais bonitinho, eu deixei para o final, que é 1 Pedro 1:12. Que nós poderíamos ler. 1 Pedro 1:12 diz o seguinte. Tem que ser longe do microfone, senão na gravação fica horroroso. 1 Pedro 1:12 diz o seguinte: a eles, aos profetas, é porque Deus fazia revelação para o profeta, e o profeta depois precisava estudar o que ele escreveu, porque era uma revelação. Deus estava teospneustando, né? Soprando a revelação na mente do profeta. Teopneustos. Né? E o profeta, depois que ele escrevia, porque ele falava assim, e aí Jesus, sangrando de tanto apanhar, vai entrar vitorioso na cidade.
Como é que o jogador atleticano, chorando de amargura pela derrota de 8-0, vai vibrar de emoção pela vitória? Hoje à tarde. Entendeu? É algo conflito. Como é que Jesus, abatido e surrado, vibra como rei e reina? O profeta fica assim, puxa, mas, oh Deus, o Senhor acabou de me falar aqui que ele vai sofrer, que ele vai pagar pelo meu pecado e que ele vai entrar vitorioso como rei, da cabeça erguida, toma um golinho d'água e sai passando? Como é que é essa história aí? Eles não entendiam, porque eles não sabiam que a vinda estava dividida em duas etapas, uma de sofrimento e uma de glória. Então eles ficavam, verso 12, estudando aquilo que eles haviam recebido como revelação. E foi dito para eles que não para si mesmos, verso 12, mas para vós outros, é que eles ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos, aqui é o nosso interesse, né? É 1 Pedro 1,12. Coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Ou seja, os anjos querem escrafunchar, eles querem rasgar de pedacinho em pedacinho, eles querem entender o que é isso. A palavra traduzida aqui por prescrutar, contemplar, investigar, atentar, olhar com atenção, é um verbo, é o P-A-R-A, capa, né? K-U-P-T-W. Para, né? Significa sem curvar para olhar. Coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Coisas essas que os anjos se encurvam para dar uma olhadinha. Esse mesmo verbo aparece, por exemplo, em Lucas 24:12 e João 20, de 5 a 11, quando João e Pedro chegaram lá no túmulo vazio. O João mais novinho correu, chegou, olhou e entendeu. O mestre falou que ia ressuscitar, ressuscitou mesmo. O Pedro mais velho, um pouco mais cansado, chegou mais depois, correndo, né? Já chegou dando um tranco no João, derrubando ele lá no chão lá. Para olhar também o que está acontecendo lá dentro do sepulcro. Cadê o corpo do mestre? E é uma olhada atenta mesmo. Cadê? Não estou vendo o cadáver aqui dentro, não. Não estou vendo o corpo. Cadê Jesus? É uma olhada com atenção. Igual quando você perde assim a lente de contato, cai no chão. Tem que procurar com bastante escrutínio, procurar com atenção. Né? Então esse verbo, transmite a ideia de se abaixar para ver algo mais claramente. Olhar com atenção. Nós estamos aqui falando a palavra de Deus, daqui a pouco vamos louvar, orar. E tem um monte de anjo aqui ao redor, prestando a maior atenção. Nossa, lá, o irmão ali está cochilando, enquanto o outro está pregando. Não, mas aquele ali está prestando atenção, como é que ele está atento. Ó. É assim mesmo, né? Deus revela a graça dele. Uns estão aí e usam, outros não estão nem aí. Bobão aquele irmão ali, né? Eles estão atentos, eles estão de olho, eles estão olhando o desenrolar da novela. Doido que a gente levanta da cama logo para ver mais um versículo. Ó, mais um capítulo. Versículo já é uma parte menor. Vamos ver mais um capítulo da história da salvação do Isaac. O programa de redenção de Deus agindo na vida dele. A graça de Deus se manifestando. Como é que funciona? Porque eles não são humanos. Eles não têm corpo. Eles não têm os privilégios que nós temos. Eles não têm as comissões que nós temos. Eles não receberam as ordens que nós recebemos. De para o mundo pregar evangelho, fazer discípulo, etc. Cantar levantando as mãos, porque isso é agradável ao Senhor. Isso tudo que a gente faz aqui, participar da ceia. Eles queriam. Mas esse ministério não cabe a eles, cabe a nós. Mas pelo menos prestar bastante atenção, eles prestam e nos acompanham. Então, se eles têm interesse nas nossas atividades, por que não teríamos nós interesse nas atividades deles? Então, é uma convocação da palavra. Participar desse conflito. Não lutando contra Cruzeirense, não lutando contra Atleticano, mas se envolvendo nas questões espirituais
em obediência à palavra, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? O irmão pode orar, por favor? Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo aqui juntos, obrigado por sua palavra, ser ensinada preceito sobre preceito. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de ouvir sua palavra nessa manhã. Espírito Santo, que o Senhor possa trazer em nossos corações, Pai, convicções por meio dela e sua palavra, que possamos colocar na praticidade do nosso dia a dia. Abençoe cada um dos presentes, que pode intervalo, culto, e que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém.